Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. enviai a seu Espírito, E tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o teu Espírito, e usemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo Pai nosso, Venha a nós o vosso reino. Virgem Prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Mônica de Matos, sou consagrada. Esse mês, no dia 29, eu vou fazer 30 anos de consagrada já. Me consagrei com 20, já podem fazer a soma, já sabem. Estamos na mesma faixa etária. E quando me convidaram para fazer a meditação de hoje, para pregar a meditação, me deu muita alegria, porque quando você prepara uma pregação, na verdade você acaba se beneficiando muito, porque vai aprofundando aspectos de algum tema que talvez é comum, e sempre quando a gente aprofunda mais, você acha novos elementos. E foi muito rico. Essa meditação, depois eu já mandei para a Estela, depois ela encaminha para vocês. Está lá tudo por escrito, para vocês não ficarem nervosos, anotar, escrever, está tudo lá. E hoje é um dia muito especial, não é verdade? Hoje é um dia lindo porque nós acabamos de viver a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Ontem foi um dia lindo. Toda semana anterior estávamos preparando-nos para essa solenidade do amor. E todos rezamos a novena do Sagrado Coração, os que puderam rezar. E ainda ressoa em nosso coração aquela resposta à invocação, né? Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E hoje é um sábado dedicado a Maria. Hoje é o sábado do Imaculado Coração de Maria. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Então é muito especial fazer um retiro hoje. Talvez você não conseguiu viver uma semana de preparação para o Sagrado Coração. Talvez você chegou ontem na missa e ainda o coração estava um pouco preparado. Talvez hoje você chegou sem preparação, mas hoje você está aqui. Então hoje já conta, já vale. Deus está feliz que você está aqui. E como diz a lembrancinha que colocaram lá na recepção, né? Que bom que você veio. Que bom que você deu esse sim a Cristo, a Nossa Senhora. E que bom que você está aqui. Hoje a nossa homenagem se dirige ao Imaculado Coração de Maria. Tenhamos isso muito presente, já fizemos o terço. E agora seria bom que você fechasse os olhos, entrasse em oração, aqui diante do Santíssimo. E para iniciar essa meditação, lembre das intenções que você tem para esse retiro. Por quem você quer oferecer essa manhã, estas horas de oração? Quem pediu orações para você? Quem está precisando de oração na tua família, entre os teus amigos? Que notícia você viu que mexeu muito com você e agora é momento de lembrar e suplicar a Deus que reverta essa situação? Coloca aqui, no coração de Cristo, as intenções do teu coração.
E agora que você já colocou ali no coração de Cristo essas intenções, tenta fazer um ato de abandono, de desprendimento diante aqui de Jesus. Vamos tentar deixar ao seu cuidado as nossas preocupações, as nossas agitações, a nossa família, as pessoas que amamos, os nossos sonhos, projetos, e tentar colocar a nossa mente, nosso espírito, o nosso corpo, a nossa imaginação, nossos sentimentos aqui. Resgatar esses pensamentos que estão distraídos, longe daqui, e trazê-los aqui. Todo eu aqui. Meu corpo, minha mente e meu coração. O tema dessa meditação é: os membros do Reino Christi são apóstolos segundo o coração de Jesus. São contemplativos e são evangelizadores. Existe um ensaio todo dedicado a esse tema, que depois certamente eu vou mandar para vocês. Vocês podem ler, rezar. É muito rico, é muito bom. E nessa meditação não vamos esgotar o tema. Aliás, não vai se esgotar aqui. Em outros retiros também vocês vão continuar aprofundando nesse tema. Hoje só vamos mencionar algumas coisas da primeira parte do ensaio. Mas seria bom que cada um levasse o propósito de fazer a leitura do ensaio completo. Ele está em forma digital, vocês podem baixar lá em PDF, ou tem impresso também. É muito bom, é muito rico. E como eu disse no início, é muito rico você contemplar, você rezar temas que talvez são tão comuns. Quem já leva muitos anos no Reino Christi, quantas vezes ouvimos essa expressão, essa característica? Somos contemplativos e na minha época era conquistadores. Agora já mudou para somos contemplativos e evangelizadores. E a gente ouve tantas vezes que acaba não orando sobre isso. Por isso que no retiro de mês é bom aprofundar. Mas o que significa isso de ser contemplativo, de ser evangelizador? E quem se aproxima com atenção ao carisma do Reino Christi acaba sendo tocado por isso. Você se encontra com pessoas, as que estão pela primeira vez aqui nesse retiro, você começa a ver que tem um espírito nessas pessoas. Você se aproxima de atividades, de apostolados, e começa a surgir em ti naturalmente, sem que ninguém te convide, te fale, dois desejos muito fortes. Nossa, eu preciso orar mais. Eu preciso fazer mais tempos de silêncio. Eu preciso contemplar mais. Depois você começa a escutar essa palavra e começa a ficar mais comum na tua vida. Mas é um chamado, é uma primeira experiência que nós temos ao aproximarmos desse carisma. Preciso orar mais. E ao mesmo tempo, quase no mesmo momento, vem um desejo de transmitir isso que eu aprendo na oração. Você faz um retiro, você faz um tríduo, você participa de um encontro com Cristo, cheio de sentido, e aí brota no teu coração um desejo forte. Nossa, eu tenho que contar isso aqui para alguém. Eu tenho que falar que bom que foi fazer esse retiro, que bom que é fazer silêncio, que bom é estar em comunidade e falar da palavra, né? Então, são duas experiências naturais que vão brotando. Isso é parte do nosso carisma. Nosso carisma
se faz vida ali, nessas duas características, contemplativos e evangelizadores. Hoje eu não vou propor uma passagem do Evangelho, eu vou mencionar várias, depois estão aqui, se vocês quiserem logo fazer uma oração, voltar a ler, também podem fazer. Passagens onde fica em manifesto que o próprio Cristo veio nos revelar isso. Com a própria vida dele, ele mostrou que ele é contemplativo e ele é evangelizador. Nos aproximamos do Evangelho e vemos que Jesus concede à vida de oração um papel central. Não é diferente para ele o tempo de oração. Ele sempre encontrava um momentinho para escapar das multidões. Ele sempre se afastava e ia falar com o Pai. Ele sempre ia para momentos de deserto, de silêncio, para falar com o Senhor. Quem está vendo a série The Chosen, é bem interessante como eles destacam muito isso. E ele vai, e todo mundo, os discípulos, os apóstolos olham e falam, ué, onde é que ele vai? E sempre numa atitude de eu preciso estar com meu Pai. Ele nos ensina isso. Jesus, depois do contato com as multidões, se afasta, ora. Em Mateus 11, 24, muitas de Mateus aqui, ele nos convida a rezar. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Quando orem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Depois tem a parábola da viúva insistente. E eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra? Então, a pregação de Cristo sempre é uma pregação que vai convidando a gente a entrar em oração, em contato com o Senhor. Tanto ele falava disso e convidava-nos a isso, como ele fazia isso. Então, os apóstolos foram vendo. Por que está tudo registrado isso nos evangelhos? Porque era algo que chamava atenção. Nossa, ele sempre se afasta e vai e fica. E aí registraram. E Jesus se afasta, né? E faz em oração. Então, foi algo que foi registrado porque chamou a atenção dos apóstolos. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. E já no final, no Getsemane, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou orar. Sentem-se aqui enquanto vou orar. Portanto, esse é um elemento essencial da vida de Cristo. Se você é seguidor de Cristo, se você é seguidora de Cristo, você está chamada a uma vida de profunda oração, de profunda contemplação. Jesus se mostra orante, ele se mostra contemplativo e convida a orar. Mas ao mesmo tempo, Jesus se mostra evangelizador. Ele não fica somente nesses momentos que eram longos, talvez ele passava a noite inteira em oração, mas ele não se refugia ali. Muitas vezes nós temos desejo do refúgio na oração. Eu vou ficar quietinha aqui no meu canto, eu preciso ficar com o Senhor. Se eu pudesse ficar um dia, uma semana, um mês, um ano,
sei lá. Eu vou ser contemplativa agora, né? Mas a tempo completo. Quem não sente esse desejo no interior? Às vezes, mas esse desejo é normal, porque é aquela nostalgia de Deus que temos na alma, é uma nostalgia de estar sempre com Ele, que é, na verdade, o que vai acontecer quando nós cheguemos ao céu. Veremos a Deus cara a cara, estaremos com Ele sempre. Portanto, saudades do que vai acontecer, saudades do que já aconteceu também. Nós somos de Deus, Ele nos criou, então a gente tem saudade disso, esse desejo da contemplação contínua e de ficar às vezes desconectado de tudo e falar: por que eu estou fazendo tanta coisa? Já não quero fazer nada, quero só ficar em contemplação e oração com o Senhor. Esse desejo é essa nostalgia de Deus, do eterno, do céu que nos espera. Mas nós estamos aqui, nessa terra, com um corpo limitado, que nos permite somente estar num lugar. Nós não podemos estar aqui e estar em outros lugares que temos vontade de estar. Então, essa limitação nos diz que também aqui existe um motivo de estarmos. Essa concretude nos chama a olhar para a realidade e comprometermos com ela. E Cristo foi assim, né? Ele viveu nesse mundo, mostrando que a contemplação é vital, é essencial, e unido a ela vem a evangelização, que é atuar. Na oração também ainda tem uma parte na série que a gente sempre vê Jesus orando quando levanta. Que ele levanta, ele começa a rezar. Quando ele vai fazer a refeição e quando vai dormir, ele começa a recitar os salmos. É muito lindo isso. Como mostrando, é assim que a gente tem que viver. Início, meio, fim, o dia inteiro permeado de oração. Mas tem a ação, né, na vida dele também. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, com a sua vida, propõe um jeito de ser. Ele nos faz uma proposta: vivam assim. Desse jeito vocês vão ser felizes. Desse jeito vocês vão encontrar o sentido nas suas vidas. Ele se propõe como exemplo. Aquela frase de João Paulo II: Cristo revela o homem ao homem. É isso. Ele mostra para ele: é isso que você é, homem. Ele se propõe como referência. Ele é a nossa inspiração. Quando a gente não sabe como atuar, temos que olhar para Cristo e fazer aquela pergunta: o que faria Jesus nessa situação concreta que eu estou fazendo? Eu não sei mais o que fazer. Eu me sinto totalmente impotente diante dessa situação. Já pedi conselho, já pedi direção espiritual, na confissão também, e não encontro uma resposta. E nesse momento, a inspiração para as nossas decisões tem que estar nele. A resposta a todas as decisões da nossa vida está no Evangelho, não está em outro lugar. Portanto, nós estamos chamadas a viver essa dimensão que parece dupla, mas não é dupla. É uma só. O problema é que a gente tem que separar, porque a gente se organiza assim, a gente fala com palavras e as palavras têm que estar separadas e depois a gente junta para dar um sentido. Então não tem como falar contemplativos evangelizadores, ficaria muito longo, grudado. Não tem como falar, então a gente separa contemplativos evangelizadores. Mas imagine que houvesse uma fusão dessas duas palavras, né, que é
nossa linguagem pudesse definir em uma só, uma palavra que dissesse uma só coisa. É uma unidade. Não existe separação. Em Cristo, quando nós contemplamos a Cristo, nós não encontramos fragmentação, divisão. Nós encontramos unidade. E a unidade da paz. A unidade ordena. Se nós encontramos esse conflito no nosso interior, de o que eu faço? Rezo ou faço apostolado? Se tem conflito, você ainda está dividindo as coisas. Nós estamos ainda dividindo. Não tem que ter conflito. É uma só coisa. Você é uma só pessoa. Então, quando você permite que tudo seja permeado pela palavra de Cristo, pela presença de Cristo na tua vida e no que você faz, você é contemplativa. Você é contemplativa e evangelizador. Senão nós estaríamos vivendo uma proposta que é impossível de ser vivida. A nossa vida é muito concreta, né? É família, é trabalho, é exercício físico, é passeio, é lazer. É tanta coisa que a gente quer fazer num dia só. A gente queria que a gente tivesse 48 horas, 72, se fosse possível, mas não dá. Então você tem que, sim, cumprir todas essas responsabilidades, fazer tudo que você se programou, mas sempre unido a Deus. E também ser coerentes com o teu desejo. Né? Se você tem desejo de Deus, tem que estar refletido ali na tua agenda um momento de encontro com Ele, diário. E não é só uma vez ao mês, uma vez na semana, é todos os dias. Então, se hoje eu só consegui 15 minutos, tudo bem. Mas foram 15 minutos entregues a Ele, que vão prolongar-se as 24 horas do meu dia. Pronto. Mas uma unidade, nunca uma divisão. Então, ser contemplativos e evangelizadores para quem vive o carisma do Reino em Cristo, também para quem está próximo ao carisma do Reino em Cristo, não necessariamente porque precisa ser membro do Reino em Cristo para viver esse carisma. Quem está próximo, quem é amigo, está vivendo também. Então, quem se propõe, quem se sente cativado pelo carisma do Reino em Cristo, automaticamente vai ser cativado por esse elemento da contemplação e da evangelização. Portanto, não é somente uma característica, é mais que uma característica, é uma atitude vital, essencial. É uma atitude de vida. É uma atitude na qual Deus nos permite conhecer, amar e seguir Cristo apóstolo e deixar-se transformar por Ele. Atitude. Uma atitude, ela te acompanha, ela brota do teu ser e ela continuamente sai de você. Né? Você transmite isso com a tua vida, com as tuas palavras, né? E ao mesmo tempo é um caminho, né? Não é só uma característica, é um caminho. Como é que eu faço para imitar Cristo? Como é que eu faço para que Ele seja meu centro, meu critério, meu exemplo, minha inspiração? O caminho é esse: contemplativo, evangelizador. No ensaio tem uma ideia que eu achei muito, muito linda, que contemplar é acolher e receber. Quem contempla, acolhe e recebe. O quê? A realidade. E contemplar a realidade, a gente vai falar a realidade em maiúsculas, é contemplar o próprio Deus. Então, quando nos colocamos em oração diante de Deus, nós estamos acolhendo a Deus na nossa vida. Eu quero estar com você. Eu quero aprender de você. Eu quero receber de você os teus dons, os teus carismas, tua força, tua bondade, tuas virtudes. Então, a contemplação não é só olhar e ficar olhando, ou talvez, né, quando a gente faz exercícios espirituais, que os padres nos propõem a composição de lugar, e você recria na imaginação uma passagem do Evangelho, e você fica ali olhando e tentando entrar naquela cena. Parece que quando você fala a palavra contemplação, você já está remetindo a isso, né? Para mim era tão difícil fazer a composição de lugar nos exercícios espirituais, de falar, como
o pregador fala, ok, agora você vai entrar no presépio. Imagina. Então agora você tem que assumir um daqueles papéis ali no presépio. Ou você é Maria, ou você é José, ou você é Jesus, ou você é um dos animais, ou você é um dos pastores que está contemplando Cristo. E eu achava bonito isso, mas eu não conseguia entrar nessa cena, falar, Jesus, calma aí. Porque cada um reza de um jeito. A contemplação não é somente esse tipo de exercício. Não é somente esse tipo de exercício espiritual, que você vai fazendo um exercício para entrar na cena, para tomar posse daquele personagem, para tomar posse do que Deus quer nos transmitir com aquele mistério, né? Por exemplo, o Natal. Não, é muito mais. É acolher, é receber, é abrir meu coração para que Deus se manifeste do jeito que Ele quer se manifestar. Você pode até fazer o exercício, você pode até se empenhar, mas quem vai transformar esse teu coração vai ser o próprio Deus. Então, por isso que a contemplação é uma atitude, entende? Não é somente colocar, né, focar melhor, colocar o óculos para ver a Cristo na Eucaristia. É uma atitude, é uma disposição. É eu quero. Porque quando a gente quer, Deus atua. Quando a gente se abre, Ele faz milagres em nós. Quando estamos fechados, não tem como. Por mais exercício que você faça, por mais retiro, por mais novena, por mais texto, não acontece nada. E você também não tem que ficar medindo na tua vida se aconteceu algo. Não precisa ficar medindo. Será que realmente não precisa ficar medindo isso? Porque isso é tarefa dele. Ele sabe o que está acontecendo no nosso interior. E aquela imagem do sol é muito boa. Quando você vai no sol, e aqui em Brasília vocês têm muita essa experiência, de repente você vê, e se você estava meio branquinho, de repente você já não está branquinho, né? A tua pele vai ficando morena, e vai penetrando, mas você nem percebe, você percebe no fim do dia. Você sente calor durante o dia, no sol e tal, mas você vai perceber mesmo que você está queimado, é lá quando você chega no teu banheiro, né, no espelho, você fala, nossa, o sol estava forte hoje, não coloquei proteção e me queimei. Então, quando nós nos colocamos assim diante do Santíssimo, é isso que acontece. A gente não entende o que acontece, não percebe, e só lá na frente você vai sentindo, você vai percebendo que nossa, algo mudou na minha vida. De tanto ficar contemplando, acolhendo e recebendo o que Deus quer me dar, Ele está mudando algo em mim. As minhas reações são diferentes, minha maneira de falar com as pessoas são outra, minha maneira de olhar para o outro também é diferente, está acontecendo alguma coisa em mim. Então, por isso que não é bom medir. Pode ser que lá na frente um dia você perceba isso, mas acontece. Mas quando não tem abertura, é difícil. Deus quer fazer um milagre em você e não acontece porque não tem abertura. Mas a contemplação nos abre as portas do nosso coração para ter essa abertura. E a evangelização, quando você se dispõe a evangelizar, trata-se de dar e transmitir. Dar e transmitir. E dar e transmitir não sermões, não palavras, não você tem que fazer isso, você tem que mudar de vida. Tudo isso nos cria repulsa. Sim ou não? Quando alguém está te indicando o que você tem que fazer, já você desanima. Eu, pelo menos, não me falo o que eu tenho que fazer, porque eu já tenho o suficiente com ele. Ele está continuamente ali falando no meu interior o que eu tenho que fazer. Então, a evangelização não é cobrar do outro uma vida santa, reta, com virtudes. Nossa, você vai sempre na igreja, reza e não é bom, não é honesto, não, sei lá. Esse discurso é uma coisa que afasta as pessoas de nós. Afasta. A evangelização, que também está no ensaio, e lembrei disso, e é tão lindo, é transmitir não uma ideia ou uma série de regras. Não é isso. É transmitir e dar alguém vivo, que é o próprio Cristo. Por que será que foi tão forte o testemunho de João Batista? Como ele falava, como ele pregava, aquela
aquelas palavras queimavam os seus discípulos. Queimava porque ele amava tanto a Cristo. Ele amava tanto aquela pessoa que era o primo dele. Ele amava tanto que ele falava daquela pessoa e falava, ele já está para vir. Convertei-vos, mudai de vida, porque Cristo está aqui. Então não é um sermão de convertei-vos, mudai de vida, porque vocês são péssimos, porque vocês... Não era isso. O discurso dele era, Cristo está aqui. E você pode receber. A salvação chegou para você. Então a evangelização é anunciar Cristo. É avisar para as pessoas, a salvação é para você. Cristo está te esperando na oração, Cristo está esperando na Eucaristia. Vai, vem para cá, vem se encontrar com Ele. Quer um encontro com esse Cristo, que a tua salvação vai chegar. Todos precisamos de salvação. Todos precisamos de salvação. E todos queremos também, os que temos esse amor a Cristo, queremos que os outros se salvem. Então nós temos também de ser transmissores autênticos da salvação. Da salvação. Qual é a boa nova? A boa notícia que Cristo vem pregar no Evangelho? Qual é a boa nova que João Batista pregou? A salvação está próxima. O reino dos céus está entre vocês. Eu estou aqui. Ele falava assim, ele só falava, levantava a mão e dizia, essa escritura se cumpriu hoje, eu estou aqui. Como é que nós evangelizamos? Como é que nós evangelizamos? A nossa evangelização parte da contemplação, parte da oração, ou parte de uma série de regras, coisas que a gente tem que cumprir na vida, e tudo certinho, tudo. E você quer exigir do outro algo que talvez nesse momento ele não pode dar. Talvez nessa situação que a pessoa se encontra, deixa ela livre. Vai continuar errando, vai continuar falando, vai continuar desse jeito. Acolhe desse jeito a pessoa e traz ela para Cristo. Daí Cristo dá um jeito nessa pessoa. Você não tem que dar um jeito em ninguém. Nós não temos que dar jeito em ninguém. Nós temos que aproximar as pessoas desse sol que vai queimar e que vai ir transformando aos pouquinhos. Pode ser que aqui nessa vida nós não vejamos a transformação nossa, nem dos outros. Pode ser que não. E esse é o maior desprendimento. Quando você vê, Deus, eu queria tanto que essa pessoa conhecesse a Cristo. Ou você se vê tão miserável e você fala, meu Deus do céu, será que eu vou ser assim até morrer? E pode ser que você não veja progresso. E é muito bom que a gente não veja nem o progresso na gente, nem no outro, para ativar a humildade e ficar sempre dependente do Senhor. Porque no momento que a gente dá um passinho, você já fica animado, consegui, aí você volta a cair. Então, é confiar que Deus, que Cristo, Ele vai realmente mudando o nosso coração quando nos aproximamos dEle. E as pessoas também, os que evangelizamos, os que queremos que sejam salvos, também. Quem salva é Cristo, não somos nós. Quem salva é Cristo. Portanto, aproximar as pessoas a esse sol que vem para transformar a nossa vida. Nossa, tem tanta coisa aqui, mas tenho que fazer tem que escolher, né? Vamos lá, tudo é escolha nessa vida. Então, outra ideia que é muito importante que nós levemos, que para mim é muito importante pelo menos, e tem me ajudado muito a fazer esse exercício, é ler muitas vezes as passagens do Evangelho, onde eu possa ver a atitude de Cristo, o comportamento de Cristo, as palavras que Ele pronunciava, os valores que Ele viveu, para que nós consigamos deixar-nos atrair por esses valores, os valores de Cristo, olhar o Evangelho e falar, que bondade, que paciência, que humildade, quanta misericórdia,
quanta compaixão. E que isso nos mexe no coração. Você fala, meu Deus, eu não consigo ser tão compassiva assim. Eu não consigo ser tão misericordiosa ou sempre como você. Às vezes sim, quando eu estou inspirada, né? Quando eu estou fervorosa, depois de um bom retiro, e você chega e perdoa todo mundo, e você olha para os outros com um olhar mais benevolente, paciente, quando você está de bom humor. E quando não? Aí é um desastre. Nossos pensamentos, nossos julgamentos. Mas quando você olha a Cristo no Evangelho, você fala, você é sempre assim. Você é Deus, e sendo Deus não pode se contradizer. Se Deus é amor, e sempre é amor. Portanto, ler o Evangelho com esse olhar de aprendiz, com esse olhar de filho, que quer aprender do Pai, como que faz para viver? Como que você fez? E nas situações concretas do dia a dia, fazer essa pergunta no silêncio. O que você responderia para essa pessoa que foi rude comigo, que não me ajudou? Deixar-nos cativar pelos valores de Cristo e não só ficar admirando o valor, né? E falar assim, que admirável é a vida de Jesus. Não estamos para admirarmos. A nossa vida como católicos, como cristãos, tem que ser a imitação, integrar aqueles valores na minha vida, trazê-los para mim. Se Deus se manifestou através de Cristo, é porque Ele queria nos ensinar uma forma de viver. Então, Cristo é bom, Ele é bondoso. Eu, na minha vida, vivo a bondade como? Com quem? Quando? Ou eu percebo que realmente nas últimas semanas, meses, tem sido muito ruim, pequeno. E assim com cada valor. Aqui a gente podia ir um por um. Você pode fazer essa oração e ir incorporando os valores de Cristo na minha vida. Em momentos concretos, que são os momentos que a gente vai tomando decisões. Mas todo instante nós estamos tomando decisão, sim ou não? Todo instante. O tipo, né, se você sorri ou não sorri, tem que decidir. Né? Sorriu ou não sorriu? Eu não estou a fim de sorrir, então tá bom. Você decidiu ficar emburrado, então tá bom, já decidiu que não. E será que essa decisão foi boa para o teu companheiro, para a tua companheira, para quem te encontrou? Aí depois na frente você fala, não devia ter sorrido, devia ter dito bom dia, nossa, que grosso, que grossa. Aí você vai lá, aprende Jesus e fala, tá bom. Entende? E assim vai. Estamos continuamente, o exemplo da decisão, né? Uma coisa tão pequena, mas é assim, uma decisão começa assim, desde um sorriso até uma decisão crucial na tua vida. Nesses momentos é quando a gente faz referência à vida de Cristo. Quais são os teus valores? O que guia a tua vida? O que dá orientação para a tua vida quando você toma uma decisão? Você tem a inspiração da tua vida em Cristo no Evangelho? Ou são ideias bonitas? Enquanto seja uma teoria, o Evangelho, ele não vai tocar a nossa vida, não vai nos afetar. E então, uma pessoa que não tem, que não se deixou afetar por Cristo, que não se deixa afetar por Cristo, também vai ter um olhar para a realidade muito limitado. A realidade vai ser indiferente para nós. Cristo, quando olhava para a realidade, as pessoas, as circunstâncias, as situações, ele sempre tinha um olhar contemplativo. E nada era indiferente para Cristo. Senhor do céu e da terra, que alegria eu sinto que você revelou os teus segredos aos pequenos. E ele olhava a natureza, ele olhava a humanidade com aquele olhar contemplativo. Quando ele olhava as situações das pessoas, ele sentia profunda compaixão. Mas é porque ele já tinha
ele era Deus, né? Afetado por Deus, afetado, atingido. E então nós também temos que ter essa mesma atitude, olhar para a realidade e nada é indiferente para mim. Eu sofro, eu choro quando eu vejo alguém chorando, quando eu vejo alguém sofrendo. Então aquilo me afeta, me atinge. Não podemos ser indiferentes. E também eu me deixo afetar quando eu vejo a beleza. Eu vou para um campo, eu vou para um jardim, eu vejo a criação, eu vejo as maravilhas que Deus fez e não sou indiferente a isso. Eu olho para isso e me admira. Em Salmo 8, né? Senhor, que grande você é, que criou tudo, que nos criou. É um olhar contemplativo. Nada evangeliza mais que tratar os homens e toda a criação segundo o coração de Deus. Nós vivemos todos os dias em terra de missão. Para fazer missão, nós não precisamos ir longe. Nós temos 2 terras de missão que nós temos que trabalhar. E a primeira é o nosso coração. Terra de missão. Evangelizar o próprio coração. Permear o nosso coração dos valores de Cristo e do Evangelho. Terra de missão. Meu coração realmente está evangelizado. E aí a gente pode falar como São Paulo, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já posso falar isso? Não, mas nem de longe. Não, tá bom, tá tudo bem. Mas você pode entrar nesse caminho, ter os mesmos sentimentos de Cristo, os mesmos pensamentos dele, ou pelo menos tentar, fazer a tentativa. Terra de missão, meu próprio coração. E terra de missão é toda a humanidade. Não sou indiferente a ninguém. As crianças me importam, os adolescentes me importam, os jovens me importam, os adultos me importam. Me importa essa humanidade que mora comigo no mesmo teto. Me importa meu marido, me importa minha esposa, me importa meus filhos, me importa meus primos, tios, família. A humanidade que está ali do lado, que é meu vizinho, que mora comigo no mesmo edifício. Me importa essa humanidade. Me importa a humanidade um pouquinho mais, né? Da minha cidade, do meu estado, do meu país, do mundo inteiro. É terra de missão. Se eu não posso fazer nada por essa humanidade, né? Que próxima ou distante, eu rezo por elas. Então a minha oração vai ser com um olhar evangelizador. Agora, se você pode fazer alguma coisa, se mexa. A gente tem que se mexer, porque às vezes é só conversa. Que duro, né? Nossa, que situação. Nossa, como estão os jovens. Meu Deus, que juventude perdida. Meu Deus, eu não tenho o que fazer. Você já fez alguma coisa para eles melhorar? Você já estendeu a tua mão? Você já fez alguma proposta para esse grupo humano? Estou falando dos jovens porque eu trabalho com os jovens. E quantas vezes a gente escuta esse comentário? Como estão perdidos, né? Meu Deus, está terrível isso. Essa juventude já não era como era antes. Claro que não. Não estão perdidos, não. Eles querem, estão sedentos, estão precisando de Cristo. Mas daí não tem que evangelizar. Não tem que ir lá e proponha do jeito deles, não do teu jeito. Não é que na minha época a gente fazia assim. Não vai funcionar como você fazia na tua época. Tem que entrar na linguagem deles, do jeito deles. E assim para todas as outras realidades. Mas é isso, né? É viver em terra de missão, orando e evangelizando. Nada é indiferente para mim. E a realidade da contemplação e evangelização nunca pode estar em conflito, na divisão. E ali no ensaio eles colocam a ideia, né? Como se fosse 2 lados de uma mesma moeda. É uma mesma moeda, com 2 lados, pronto. É somente aprender, treinar. Como que eu faço para que essas 2 dimensões,
atitudes sejam uma só no meu coração. E se você não sabe, conversa com o teu confessor, conversa com quem te acompanha espiritualmente, me explique. Aquilo lá ficou muito nas nuvens. Nossa, falaram, eu não entendi. Como é que eu aplico isso na minha vida? Com essa agenda que eu tenho cheia, com essa loucura que eu estou vivendo aqui, tem como? Tem como. Mas aí você tem que conversar, você tem que trocar uma ideia, você tem que ver como que você faz concreto essa característica, essa atitude, esse caminho, né, do carisma. Como é que eu vou fazer? Ou como que eu estou fazendo? Ou como que eu posso potencializar, melhorar ainda mais a contemplação e a evangelização na minha vida? Então agora eu deixo esses minutinhos de silêncio para que você converse com Jesus sobre isso. E tomara que durante esta semana, ou esse mês, né, que é retiro de mês, então você tem mais um mês até o próximo mês para ler o ensaio, para fazer uma oração sobre ele e aprofundar ainda mais nisso. E peçamos a Nossa Senhora, ao coração imaculado de Maria, que hoje é a festa dela, ela que foi a contemplativa, mulher de contemplação e mulher de evangelização no silêncio, que é o grande mistério de Maria. Até hoje, né, ficou a presença dela nas nossas vidas, porque ela foi evangelizadora na oração, no silêncio, no oferecimento, aprender dela, né, que é a mãe, e que ela nos eduque o coração, que ela nos eduque o nosso olhar, que nos eduque nossos sentimentos, e que nós aprendamos a ser um pouquinho parecidos ao filho, né, que trouxe a criança. Aproveitemos esse